Fala pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Pythonando. E sério, fica até o final desse vídeo porque o conteúdo de hoje está insano. Nós vamos falar sobre os métodos mágicos, os Dunder Methods que a gente fala da linguagem Python. Mas Caio, o que são esses métodos? Calma, vamos chegar nele. Antes vamos entender que tudo na linguagem Python são instâncias de alguma classe. Por exemplo, quando você cria uma variável e coloca um número inteiro para dentro dela, por exemplo, fala que x é igual a 1, depois você dá um print em type de x, você vai ver um class int. Isso significa que a variável x é uma instância da classe inteiro. Ou quando você coloca uma string para dentro de uma variável, essa variável vai ser uma instância da class str. Quando você cria uma lista com vários elementos dentro, essa lista vai ser uma instância da class list. Só que a gente tem algumas operações básicas na linguagem Python que a gente consegue fazer com essas classes que são nativas da linguagem, mas em uma classe comum que a gente cria, se a gente não fizer o que eu vou ensinar aqui hoje, a gente não consegue fazer essas operações. Você já se perguntou como que o Python faz, por exemplo, quando eu falo lá que x é igual a 1, y é igual a 2, então eu falo que x é igual a y. Quando você está fazendo isso, por que isso funciona? Por que com a classe int eu consigo fazer uma operação de mais e com a classe que você cria você não consegue? Tenta aí na sua casa. Cria uma classe qualquer e tenta fazer uma soma entre elas. Isso não vai funcionar. Ou, por exemplo, quando nós temos uma lista, que é uma lista lá, x é igual a uma lista com vários elementos, eu tento colocar print len de x, ele vai me retornar o tamanho da minha lista. Por que eu consegui fazer isso e quando eu tenho a minha própria classe eu não consigo utilizar o len? Ou quando eu tento fazer um for i in uma determinada lista, eu tento iterar sobre uma lista, por que eu consigo? Mas por que quando eu crio a minha própria classe isso não acontece? Na verdade, você pode fazer isso com a sua própria classe. Você só não conhecia os métodos mágicos da linguagem Python. Você provavelmente até conhece algum desses métodos, mas você provavelmente não conhece todos. Na verdade, nem eu conheço todos os métodos mágicos, até porque são muitos. Mas eu vou abordar sobre alguns deles aqui, os mais importantes, os mais utilizados. Obviamente não vou falar de todos, porque senão a gente ficaria aqui mais de 3, 4 horas só falando dos métodos mágicos, mas vamos entender um pouquinho. O primeiro deles é o mais básico de todos, que eu tenho certeza que você já usou, que é o Dunder init. Esqueci de falar. Os métodos mágicos na linguagem Python, todos eles começam com 2 underline, tem o nome do método e depois 2 underline na frente. Então, quando você cria lá a sua classe e coloca Dunder init, eu esqueci de falar também, pessoal. Eu vou chamar esses métodos mágicos que tem os 2 underline eu vou chamar de Dunder, ok? Então, quando eu falar Dunder init, significa que eu estou me referindo ao underline, underline, init, underline, underline. Quando eu falar Dunder str, vai ser underline, underline, str, underline, underline. Ok, pessoal? Então, o método init é um método mágico. É um método que já vem por padrão na linguagem Python e nós podemos implementá-los em qualquer classe. E eles vão ser chamados de acordo com uma necessidade. Em cada caso, esses métodos vão ser chamados de forma diferente. Por exemplo, o método init, o Dunder init é um método mágico que a gente utiliza muito, é o mais utilizado. E o que esse método faz? Ele vai ser chamado toda vez que a gente cria uma instância daquela classe. Por exemplo, eu tenho lá minha classe pessoa e eu vou criar def, Dunder init, Dunder, vou receber self, eu poderia receber algum parâmetro a mais no self, mas eu vou receber 2 pontos e vou criar uma lista. E vou colocar vários nomes dentro dessa lista, ou seja, eu vou criar uma lista chamada self.pessoas, vai ser igual a uma lista e vou colocar vários nomes aqui, Caio, Marcos, Paulo, Pedro e por aí vai. Beleza, o que vai acontecer? Quando eu criar uma instância dessa classe, por exemplo, eu falar que x é igual a pessoa, que foi o nome da minha classe, abre e fecha os parênteses, o que vai acontecer? Esse método init vai ser chamado. Então agora, quando eu der x pontos pessoas, não preciso colocar o self, ou seja, porque o self ele remete à instância. Então, como eu vou colocar x.pessoa, der um print nisso, print x.pessoas, ele vai me printar toda essa lista que eu criei no método init, porque ao momento que eu instanciei essa classe, o init foi chamado. Mas não é disso que nós vamos falar aqui, até porque o método init eu tenho certeza que todos vocês já sabem. Vamos falar de alguns outros métodos mágicos. Se você criou uma lista em Python, você falou que x é igual a criou uma lista e passou vários elementos lá dentro. O que vai acontecer? Quando você der um print em x, o que você vai ver? Você vai ver os elementos da lista. Agora, se você falar que x é igual a 1 e você der um print em x, você vai ver o número 1. Mas se você criar uma classe sua, ou seja, a classe pessoa, nós acabamos de criar essa classe pessoa, eu vou falar que x é igual a pessoa. E quando eu tentar dar um print em x, o que isso vai acontecer? Ele vai mostrar assim, o nome do arquivo, ponto, pessoa, e o endereço de memória. Mas tá estranho, eu não quero ver isso. Por que quando eu tenho o método int ou o método list, eu não vejo isso, eu não vejo o endereço de memória, eu não vejo o nome do método, nem nada disso. Eu vejo o valor, eu vejo o conteúdo que eu quero ver. Isso acontece porque todas essas classes nativas da linguagem Python implementaram o método mágico Dunder str.
O método dunderstr, o que ele vai fazer? Toda vez que a gente tentar printar o nosso objeto, printar a nossa classe, ele vai chamar essa função dunderstr. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia chamar dunderdef, dunderstr, abre e fecha os parênteses, recebo o self como parâmetro, dois pontos, return. O que eu retornar aqui vai aparecer no meu print. Então, se eu colocar return olá, toda vez que eu der um print em alguma instância de pessoa, o que vai acontecer? Ele vai me mostrar olá. Mas eu não quero isso. Vamos criar um print bonitinho e mostrando o que realmente tem dentro dessa classe, qual classe que é. Então, eu vou colocar aqui, vou criar uma string formatada, uma f-string, f, abre e fecha as aspas, coloco esse aqui, pessoa, com P maiúsculo, me referindo à classe, vou abrir e fechar os meus parênteses, vou colocar pessoa, que é a minha variável, que é a minha lista ali de todas as pessoas, vou colocar é um igual, vou abrir chaves ali e colocar dentro dessas chaves self.pessoas. E agora, quando eu tentar dar um print em qualquer instância dessa minha classe, ele vai mostrar pessoa, abre e fecha parênteses, pessoa e tudo que contém dentro da minha lista self.pessoas. Isso já fica muito melhor, fica muito mais bonitinho dessa forma, a gente consegue visualizar muito. Esse é um método que o Django, o Framework Web Python, utiliza muito nos seus models, ok? É muito difícil você implementar um model no Django sem utilizar o str, você ficaria um pouco confuso, principalmente para quem usa a área administrativa do Django. Aí a gente já pode ver uma grande funcionalidade desse método mágico. Agora, um método mágico que vocês utilizam muito. Sempre que vocês vão manipular listas, vocês vão estar utilizando esse método mágico que o Python implementou pra gente. Por exemplo, você tem lá a sua lista, fala que x é igual a uma lista com Caio, Marcos, Paulo, Pedro e por aí vai. Quando você tenta dar um print em x na posição 0, x na posição 1, ou você tenta jogar, acessar essa posição, ou seja, a list, o x é uma instância da classe list. A gente consegue acessar isso por posição. Agora, a classe pessoa, se eu falar que x é igual a pessoa e tentar acessar x na posição 0, posição 1, isso vai dar erro. Por que isso vai dar erro? Porque eu não implementei o método mágico dunderGetItem. Então eu vou colocar lá def dunder getItem dunder, vou abrir os parênteses, vou receber self, e aqui eu recebo também como variável qual que é o elemento que eu estou passando como parâmetro. Então eu vou colocar self, vírgula, vou colocar aqui posição, posicão. Então agora eu vou dar o return, eu quero retornar o elemento que está na minha lista self.pessoas em uma posição, na posição que eu recebi como parâmetro, que a pessoa tentou acessar. Então eu coloco lá self.pessoas na posição e a posição que eu recebi como parâmetro, posicão. E agora, toda vez que eu tentar acessar x, tentar dar lá fora da minha classe, print x na posição 0. Ele vai mostrar o que está dentro da minha lista self.pessoas. Quando eu tentar dar um print x na posição 1, ele vai mostrar também o que está dentro dessa minha lista self.pessoas dentro da instância daquela classe, ok, pessoal? Esse é um método muito importante e muito utilizado também. Ó. Tá, um outro método que vocês utilizam, mas provavelmente talvez nunca tenha implementado, é o dunderLen. Você provavelmente teve uma lista ou uma string que você precisava saber o tamanho dela, qual que era a quantidade de caracteres ou a quantidade de elementos que essa lista possuía. Você tinha lá a sua lista X, falava que ela era igual a Caio, Marcos, Paulo e Pedro, ou seja, o len dela é 4, o tamanho, a quantidade de elementos que você tem dentro dela é 4. E como que você sabia para descobrir isso? Você dava um print, len, e passava a variável X, que era uma lista. Ele retornava o tamanho daquela lista. Só que se você tentar fazer isso com a classe pessoa, ele não vai te retornar o tamanho de uma lista. Ele não vai te retornar nada. Ele vai te retornar um erro. Isso porque você não implementou o método dunderLen. Então, se você coloca lá def dunderLen dunder, abre e fecha parênteses, recebe o self como parâmetro, dois pontos. Agora você pode desenvolver um código, uma lógica, para mostrar o tamanho da sua lista. Então, aqui que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável x, vai falar que ela começa com 0. Vou criar um while true. Ou seja, esse laço vai ser teoricamente infinito, e dentro desse while eu vou colocar um try e um except. Dentro do except eu vou colocar um break, ou seja, se der alguma exceção, eu saio desse meu laço infinito. E dentro do try, eu vou tentar acessar essa posição da lista, ou seja, vou criar uma variável y, por exemplo, falar que ela é igual a self.pessoas na posição x, que foi a variável que eu inicializei como 0. E depois eu dou um x mais igual a 1. Ou seja, eu estou tentando acessar a posição em self.pessoas, que é a posição x. Acessei? Beleza. Soma 1 no x e volta para o while. Tentei acessar essa posição. Me deu uma exceção falando que index error, que é a exceção que dá quando a gente tenta acessar uma lista, uma posição de uma lista que não existe, ele vai cair no except e vai dar um break. Ou seja, agora o x ele não estava fazendo mais igual a 1, então o tamanho do x ali vai ser o tamanho da minha lista. E agora eu dou um return x. Agora toda vez que eu, por exemplo,
fora da minha classe, eu quero dar um print e falar que x é igual a pessoa, vou tentar dar agora print len de x, ele vai mostrar o tamanho dessa minha classe pessoa, o tamanho da quantidade de itens que eu tenho dentro da minha lista self.pessoas, ok? Agora, um outro método muito simples também, que vocês utilizam a todo momento, principalmente com números, strings, listas, é simplesmente você tem lá, você fala que x é igual a 1, y é igual a 2. Quando você tenta fazer x mais y, você consegue? Beleza, consegue, perfeito. Agora com a classe pessoa você conseguiria falar que x é igual a pessoa, y é igual a pessoa, e depois tentar fazer, por exemplo, x mais y, isso vai dar um erro. Por quê? Porque a gente não implementou o método dunder add. Então nós vamos fazer def dunder add dunder, e aqui eu vou receber como parâmetro self e o valor que eu vou somar, o outro valor. Então aqui eu vou chamar de P2, por exemplo, vai ser pessoa 2. E agora eu dou um return em self.pessoas mais P2. Aqui não são duas listas, eu posso somar duas listas, concatenar duas listas. Agora quando eu tentar fazer, por exemplo, assim, x é igual a pessoa, vou colocar lá, x mais uma lista com os nomes Caio e Pedro. Vai funcionar, ele vai concatenar essas duas listas e retornar para mim. Ou posso fazer x é igual a pessoa, y é igual a pessoa. X mais y, ele vai concatenar as duas listas e vai retornar para mim. E agora a gente pode fazer essa operação de soma com a minha classe pessoa. E um outro método também que é muito utilizado, da mesma forma que o add, é o dunder mul, ou seja, quando a gente vai fazer uma multiplicação. Então aqui eu vou falar def dunder mul, dunder, vou receber como parâmetro self, e um valor que a gente vai multiplicar, eu vou receber um valor inteiro aqui, um n, e eu vou retornar return self.pessoas vezes n. Agora quando eu tentar fazer assim, por exemplo, x é igual a pessoa, x vezes 2, o que ele vai acontecer? Ele vai multiplicar aquela minha lista por 2, ou seja, ele vai dobrar aquela minha lista. Quando eu colocar x vezes 3, ele vai triplicar a minha lista e assim por diante. E mesmo que self.pessoas não fosse uma lista, fosse um inteiro ou qualquer outra estrutura de dados, a gente consegue fazer essas operações, ok, pessoal? Aí você tem que ver de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, eu consigo fazer uma divisão com a minha lista e ia ficar algo... Não faz sentido, entendeu, pessoal? Então, o dunder div você não faria uma implementação no caso de uma lista. Mas agora, se você estivesse criando uma outra classe que utiliza de números inteiros, se você precisasse fazer uma divisão, aí faria mais sentido você implementar esse método mágico, ok? Tá, pessoal. Agora nós vamos falar de um método muito importante, o dunder del item. Você provavelmente já utilizou, por exemplo, assim, a palavra reservada. Você provavelmente já utilizou a palavra reservada del na linguagem Python e uma variável, para você deletar aquela variável. Por exemplo, vamos supor que eu criei uma lista X, falei que ela é igual a Caio, Marcos e Pedro. Se eu quero apagar apenas a posição Marcos da minha lista, o que eu faço? Eu falo que del X na posição, a posição Caio. Vamos apagar a posição Caio, a primeira posição da minha lista. Então eu coloco lá del X na posição 0. Quando eu fizer isso, minha lista vai ter agora apenas 3 elementos e não 4 como antes. Beleza? Então eu removi um índice da minha lista. Ou se eu faço del de X, a minha lista inteira é removida. O que está acontecendo quando a gente chama essa palavra reservada del para apagar algo da memória? Ele está chamando o método mágico dunder del item. Então a gente vai colocar lá def dunder del item, dunder, abre e fecha os parênteses. A gente vai receber como parâmetro o self e o valor da posição que a gente quer apagar daquela lista. Então eu vou chamar de n1, por exemplo. Coloco os dois pontos e aqui a gente pode programar o que a gente quiser. Se eu quiser programar, por exemplo, nada, beleza. Quando eu tentar dar um del e apagar, por exemplo, del de x, não vai acontecer nada. Agora vamos supor que eu coloco assim, ó. Del, dentro do método dunder get item, eu vou colocar del self.pessoas na posição n1 que eu recebi como parâmetro. Agora, quando eu fizer assim, fora da minha classe, na minha instância, eu colocar lá del x na posição 0. O que vai acontecer? Ele vai lá na lista self.pessoas e vai apagar a posição 0 daquela lista. Fala, Caio, mas se eu quiser apagar minha lista inteira? Mesmo se a pessoa tentar apagar um índice da minha lista, eu quero apagar a lista inteira. Não quero que exista a possibilidade dela apagar uma única posição. Sempre que ela tentar, apagar a lista inteira. Em vez de você colocar del de self.pessoas na posição n1, você coloca del de self.pessoas. A lista self.pessoas vai deixar de existir. Mas, cara, se eu não quiser que ela deixe de existir, eu quero só que ela fique vazia. Você pode colocar assim, self.pessoas é igual, abre e fecha os colchetes de lista e pronto. Toda vez que a pessoa tentar dar um del em x na posição tal, ele vai zerar a sua lista. Aí aqui dentro você pode programar do jeito que você achar necessário, entendeu? Você faz
a programação da sua classe do jeito que ela deve se comportar, vai de acordo com a sua necessidade de negócio daquela sua classe, ok, galera? E agora, pessoal, você provavelmente já utilizou, você tinha uma lista, você quer inverter essa lista. O Python traz um método pra gente, reversed não traz? Então, se eu crio uma lista X, fala que ela é igual a 1, 2, 3, 4, e depois eu utilizo reversed X, isso vai me retornar 4, 3, 2, 1. A gente consegue implementar isso para a nossa classe também. Quando eu chamar o método reversed da linguagem Python, eu inverter uma lista de uma classe minha, consegue sem problemas nenhum. Como que a gente vai fazer isso? Utilizando o método mágico dunder reversed. Então, def dunder reversed dunder é que a gente recebe o self como parâmetro, e agora é só utilizar uma lógica para a gente inverter essa lista. Eu vou utilizar a list comprehension, que se você não viu, tem aqui no canal. Então, eu vou dar um return, abre e fecha os colchetes de lista, vou colocar lá self.pessoas na posição i, for i in range. Aí aqui dentro do range eu vou colocar como primeiro parâmetro, a gente vai começar do final da lista, então len de self.pessoas, vírgula, -1, vou até a última posição da lista, mas como ele não vai até a última, então eu quero que ele vai até a posição 0. Só que como eu tenho que colocar sempre mais 1, que aqui no caso seria -1, porque a gente está indo em ordem contrária, eu coloco até -1 para ele ir até o 0. E como eu estou indo de trás para frente, eu tenho que passar um terceiro parâmetro para a função range, que é o -1. Beleza, agora isso daqui está retornando uma lista inversa para mim, ok, pessoal? Então toda vez que eu chamar agora x é igual a pessoa e colocar lá reverse de x, ele vai mostrar para a gente a lista self.pessoas invertida. Um outro método muito importante, que você utiliza muito no dia a dia, por exemplo, falar que x é igual a 1, y é igual a 1, você utiliza x é igual a y, você tenta comparar se esses dois valores são iguais, você consegue. Quando você tem sua própria classe, se você implementar, você também consegue. É só utilizar o método dunder eq dunder. Então vamos lá, def dunder eq dunder, recebe como parâmetro self e o outro valor com o qual você está comparando, que eu vou chamar de P2, por exemplo, pessoa 2. Vou colocar os dois pontos, e aqui a primeira coisa que eu vou comparar, a gente pode desenvolver uma lógica para comparar. Cada caso vai ser um caso, por exemplo. Talvez na sua classe, para ser igual, você precisa que um elemento seja igual, ou talvez todos, aqui vai dar lógica. Vamos supor que para as classes pessoas serem iguais, todos os elementos da lista self.pessoas tem que ser igual também. Então primeiro eu vou comparar o tamanho. Então, se o len de self.pessoas for igual ao len de P2, então a gente faz uma lógica aqui dentro. Se não, a gente já retorna falso. Beleza, agora aqui dentro o que nós temos que fazer? A gente vai utilizar de uma list comprehension para criar uma lista, verificando se todos os elementos entre as duas listas são iguais. Então eu vou colocar aqui, abrir e fechar os parênteses, abrir e fechar os colchetes de lista, vou colocar self.pessoas na posição i, foi igual a P2 na posição i, for i in range ao len de P2, por exemplo, ou len de self.pessoas. Aqui tanto faz porque eu já comparei se os dois são iguais, ok? Isso daqui ele vai colocar true ou false. Se aqui a posição 0 da minha lista self.pessoas foi igual à posição 0 da lista self.pessoas da classe P2 que a gente está comparando, ele coloca true. Se for diferente, ele coloca false. Agora eu vou dar um return all de x. O que essa função all vai fazer? Se tudo que está dentro da minha lista for verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro. Se algum elemento ali for falso, ele já retorna falso. Então, exatamente o comportamento que eu esperava. Mas aqui você pode programar o comportamento que você quiser. Aqui vai da sua capacidade, da sua regra de negócio que você tem de implementar dentro da função, dentro do método eq, ok, pessoal? E agora, um último método que talvez seja um pouquinho mais complexo, por exemplo, você tem lá a sua lista, x é igual a uma lista, 1, 2, 3, 4. Quando você tenta fazer for i em x e printar o i, você vai printar 1, depois 2, depois 3, depois 4. Como que eu poderia fazer isso dentro da minha própria classe, da minha classe pessoa? Nós vamos utilizar o método mágico dunder iter. Nós vamos receber como parâmetro self e aqui dentro nós vamos programar uma função geradora. A gente vai utilizar yield. Isso aqui pode ser que talvez você não saiba, mas não se preocupe que mais pra frente eu trago vídeo sobre funções geradoras aqui no canal, pessoal, ok? Isso aqui vai ser um gerador. Então aqui eu vou criar uma variável i, falar que ela é igual a 0. Vou falar que enquanto i, então while i for menor do que len self.pessoas, eu vou retornar e iterar isso aqui, criar um gerador de i, então eu vou utilizar a palavra reservada yield self.pessoas na posição i e depois eu faço um i mais igual a 1, ok? E agora quando eu tentar fazer um for i em x, sendo que x
é uma instância da minha classe pessoa, ele vai retornar cada um dos elementos que eu tenho dentro da minha lista self.pessoas. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Ó, pessoal, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sei que mais de 80% das pessoas que assistem esse canal não são inscritos, então não se esquece de se inscrever, porque você também vai ser avisado dos próximos vídeos que eu vou trazer aqui no canal. E lembrando que a gente está tendo vídeo diariamente esse mês, ok, pessoal? Também não se esqueça de entrar no meu canal do Telegram, que lá eu aviso, porque nem sempre o YouTube avisa dos vídeos, então lá eu aviso dos vídeos para vocês. E se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, que eu sempre estou postando conteúdo extra, tá tudo na descrição, ok, pessoal? Então é isso, pessoal, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês e até mais.